aqui. Então aqui não vai ter. Então fala do presidente, fala da Simoni, do representante da Câmara. Não vai seguir essa ordem aqui, né? Pode seguir mesmo. Tá. Então vamos lá. Então aqui é um. A Simoni aqui vai ser a penúltima a falar. Na verdade é a terceira, porque o todo mundo fala. Que é o segundo a falar. O quarto a falar. Você viu que eu sou bem organizadinho, né? Você tá arriscando? Senhoras e senhores, boa noite. O pessoal acho que não almoçou, não tomou café. Tem comida ali atrás, tá, gente? A Simoni está pagando e falou que depois do evento vai ser o churrasco. Senhoras e senhores, uma excelente noite a todos. Melhorou. Prazer imenso estar recebendo a todos vocês aqui nessa Câmara de Leis, nessa Casa de Leis, a Casa do Povo, onde nós daremos início à cerimônia da primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento que ocorre juntamente com a 7ª Conferência Municipal de Saúde. Esse evento ele é realizado pelo Conselho Municipal de Saúde com o apoio do Departamento de Saúde Municipal aqui da cidade de São Roque, e é uma importante iniciativa para a discussão das políticas públicas municipais de saúde, visando garantir um sistema de saúde pública de qualidade para todos os cidadãos. Um dos seus focos específicos é a saúde do trabalhador. Nesse momento, a gente gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, nosso querido e nobre vereador Júlio Mariano, que está aqui representado pelos vereadores, se não me falha a memória, o Vanderlei da Qualis e o Gonzaguinha, né? E também ao Heredes, que é o responsável técnico pelo som e pelas imagens que aqui serão cedidas. Esse evento serão 2 dias, né, de evento, sendo o primeiro dia reservado de maneira protocolar para as devidas apresentações das autoridades aqui presentes, ao qual nós vamos convidar para compor a mesa diretora. Peço com carinho que a plateia receba de maneira calorosa o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Rodrigo da Silva Sanches. Convidamos o representante da Câmara Legislativa presente, o nosso querido e nobre vereador, Vanderlei da Qualiser. Convidamos o nosso amigo e querido amigo, chefe da divisão médica, o senhor doutor Sandro Rizzi. Com direito à tietagem, muito bom. Um dia eu chego lá. Convidamos a nossa queridíssima amiga, vai ter tietagem, eu tenho certeza absoluta, não sei porquê, a nossa querida diretora da saúde, Simoni Camargo Rocha. Sabia, pois eu quero autógrafo. Convidamos o secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, o senhor Ricardo Chaves de Carvalho. Nesse momento, abriremos espaço para que as autoridades aqui presentes falem sobre a importância desse encontro. Por gentileza, passaremos a fala ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Rodrigo da Silva Sanches. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª Conferência Municipal de Saúde da cidade de São Roque e também a primeira Conferência
da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Hoje, nós reafirmamos o nosso compromisso com um sistema de saúde que seja mais justo, mais eficiente e também mais acessível. A participação de cada um que está aqui, e muito bacana de ver, vejo pares, vejo fisioterapeutas, médicos, vejo também ACS, alunos, parabéns por estarem presentes. A participação de cada um de vocês é essencial para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa cidade. E a saúde não se constrói sozinha. Hoje, nós unimos as nossas vozes, experiências e ideias para que a gente possa fortalecer o Sistema Único de Saúde e garantir atendimento digno para todas as pessoas. Sejam bem-vindos a esse momento de diálogo e também de transformação. O futuro da saúde começa hoje, com a participação ativa de cada um de vocês, e essa conferência é um espaço para propor, questionar, construir, e que seja hoje e amanhã um dia de reflexões e também de avanços para a cidade de São Roque. Muito obrigado pelas palavras ao Rodrigo da Silva Sanches. Passamos agora a fala do representante da Câmara Municipal, o nobre vereador Vanderlei da Qualizer. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Quero parabenizar pelo evento, todos aqui da mesa, e que hoje seja um dia bastante produtivo aqui para a nossa saúde, né? Vamos discutir aí as questões de saúde do trabalhador, da trabalhadora. E é isso aí, vai ser uma noite bacana aí. Obrigado a todos aí. O nosso muito obrigado ao vereador. Passamos a fala à nossa sempre tietada, cheia de fãs, a nossa querida diretora Simone Camargo Rocha. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Em nome do Vanderlei, agradeço a presença também aos representantes aqui do Legislativo, tá? Em nome do Dr. Sandro Rizzi, o chefe da nossa divisão médica, eu agradeço a presença de todos os colaboradores aqui da saúde, que aqui estão presentes, tá? E agradeço os demais que aqui estão. Bom, falando de saúde, né? Agradecimento também ao Ricardo, secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, que está aqui abrilhantando o nosso evento de hoje e vai falar um pouquinho do que é este evento e da importância da nossa Conferência Municipal de Saúde. É a 7ª Conferência Municipal de Saúde e a primeira Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Não posso deixar também de agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Rodrigo, né? O Conselho Municipal de Saúde tem um papel fundamental e importante. É uma parceria junto ao Departamento de Saúde, pautando, dialogando com diversos assuntos que tangem a saúde, né? Muitas coisas dependemos do conselho, de aprovação de conselho, então a parceria é importante para muitas ações que são realizadas aqui no município. E aqui eu tenho uma equipe da saúde que está aqui do departamento. Eu tenho esses vencedores, né, essa equipe forte, guerreira, que no dia a dia faz a diferença no cuidado e respeito com o cidadão de São Roque. Olha, é uma equipe guerreira, é uma equipe que merece todo o aplauso, porque nós temos alcançado excelentes resultados aqui do município. Vamos falar um pouco da conferência. Foram 10 dias de pré-conferência nas 10 unidades básicas de saúde do município, onde a população pôde participar com sugestão de propostas que poderão contribuir para a melhoria ou ampliação dos serviços ofertados de saúde em nossa cidade. Hoje, daremos início à 7ª Conferência Municipal de Saúde e à primeira Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Importante frisar que é um momento de discutirmos e tomarmos algumas decisões sobre políticas públicas de saúde, lembrando que devemos abordar
direitos, avaliação dos processos de saúde, planejamento, prioridades, propostas. Também é importante enfatizar que a saúde ela é tripartite, gente. Envolve as 3 esferas: município, Estado e governo federal. Este é um momento único, que envolve a sociedade, o conselho, o executivo e demais outros participantes, em prol a uma saúde ativa com qualidade para os nossos cidadãos. É importante frisar que toda ação de saúde no município a prioridade é o cuidado. Tá? Nossas ações têm sido ampliadas, é fato, né? Os nossos números de atendimento também, e todas as ações e propostas que serão discutidas em prol ao desenvolvimento do nosso município no que tange à saúde. Quero agradecer e desejar um excelente trabalho aos envolvidos e que possamos, juntos, construir políticas públicas sólidas e eficazes para o sistema de saúde único de nosso município. Viva o SUS, gente! Muito obrigado à nossa diretora Simone Camargo Rocha pelas palavras proferidas a todos os presentes. E agora nós abrimos a fala do secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, o nosso querido amigo Ricardo Chaves de Carvalho. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a doutora Simoni, Rodrigo, doutor Vanderlei e doutor Sandro, e cumprimentando a mesa, cumprimento a todos. Eu acho que, enquanto Conselho Estadual de Saúde, para nós é muito importante estar acompanhando todo este processo de conferências municipais de saúde e da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu acho que a discussão, elas acabam estreitando, porque não dá para pensar na saúde se não pensarmos em quem promove a saúde. Mas, quando pensarmos na saúde do trabalhador e da trabalhadora, nós vamos pensar para além da saúde do trabalhador e da trabalhadora, da saúde. Mas nós vamos pensar em todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão não só na cidade de São Roque, mas que compõem o nosso Estado, que compõem o nosso país. Né? Eu não vou me estender na fala, porque depois a gente vai abordar um pouco o tema da saúde do trabalhador, mas eu acho que é fundamentalmente importante que amanhã, quando vocês estiverem nas discussões para a construção de propostas e diretrizes que vão contribuir, né? Então, vejam a importância da participação da população neste processo, porque irá contribuir para a construção de um plano municipal de saúde que vai estar regendo a cidade nos próximos 4 anos. O plano, ele não é algo imutável, ele pode ser atualizado a qualquer momento, mas, de qualquer forma, é através desse plano municipal de saúde que a parte administrativa da prefeitura vai poder compor o plano plurianual, vai poder definir a lei de diretrizes orçamentária e a lei anual orçamentária. Então, que vocês pensem com muito carinho. E trago aqui, né, em nome do secretário de Saúde, em nome de todos os conselheiros, que hoje nós estivemos junto uma manhã inteira discutindo sobre a avaliação do 3º RDQA, um forte abraço a todos vocês por esta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. E dando continuidade a esta cerimônia protocolar, nós mantemos a fala do secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, onde ele irá abordar o tema acolhimento e isso que ele falou, integralidade. Fique à vontade, a fala é toda sua. Bom, na verdade, queria agradecer a Adriana, né? A Adriana é uma parceira, trabalhou comigo na Secretaria de Estado da Saúde, fizemos grandes desafios enquanto Escola Técnica de Saúde, né, Adri? De levar a
mais de 129 municípios a oportunidade da formação de profissionais de nível básico, fundamental e técnico na área da saúde. E aí eu tinha me prometido que eu não iria participar das conferências de saúde esse ano, porque o ano passado, que nós tivemos a Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, o meu cachorro quase que me abandonou, porque eu saía de casa no domingo à noite e voltava para casa no sábado de manhã, percorrendo o Estado, falando sobre o tema de gestão do trabalho e educação na saúde. Hoje eu estou no Conselho Estadual como secretário executivo. Minha formação é pedagogia, então eu trabalho na área da formação e da educação. E acho que fazer saúde é um constante processo educativo. Então, quando a Adriana e a equipe aqui do Departamento de Saúde me convidou, eu fui pensando como é que a gente aborda um tema de conferência de saúde, no sentido de que pudéssemos não apenas falar do acolhimento e da integralidade, mas que vocês pudessem se situar dentro do contexto que vocês estão e por que hoje nós temos conferências de saúde. E aí não dá para, enquanto professor, não dá para pensar em fazer um resgate histórico de algumas coisas, né? Então, a gente vai fazer assim rapidamente um recordando sobre a participação popular, né? De onde que ela vem? Acho que alguns aqui são mais jovenzinhos, outros já estão aí com seus 40, 50, 60, e vai lembrar bem do que foi a nossa história, né? E eu acho que hoje também a gente consegue, para os mais jovenzinhos, a gente tem aí alguns filmes, principalmente o que ganhou o Oscar agora, recentemente, que traz um pouco sobre os momentos que o nosso país viveu e que tivemos ausência de participação, ausência de voz, ausência de direito. Então, na verdade, lá no final da década de 70, há um ressurgimento dos movimentos populares. Na verdade, por uma situação de desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, as pessoas migravam, né? Saíam das suas cidades, dos seus estados e vinham para a cidade de São Paulo, em busca de oportunidade de trabalho, em busca de oportunidade de crescimento. E não podemos esquecer que, nessa década de 70, o papel da mulher era um papel menos significativo do que é hoje. Então, a mulher ela tinha um papel muito de ser a dona de casa, aquela que cuidava da casa, que cuidava dos filhos, que cuidava dos maridos. E essas mulheres, elas se concentraram muito na zona leste de São Paulo, e elas começaram a perceber as dificuldades que tinham de acessos a serviços, né? Porque naquela época ainda não tínhamos o SUS, e os serviços de saúde, na sua grande totalidade, eles eram federais, e eles estavam localizados no centro de São Paulo. Não existia o metrô, com as facilidades que tem hoje na cidade de São Paulo. Então, vocês imaginam que hoje, né, eu estou dando aula numa universidade lá em Itaquera, do metrô Itaquera até a universidade eu gasto mais 45 minutos de ônibus. Então, você imagina naquela época sair dos confins da Zona Leste, chegar no centro de São Paulo para atendimento de saúde. E elas começaram a fazer movimentos no sentido de buscar direitos a saneamento básico, a buscar escola, a buscar creches. Então, há esse ressurgimento desse movimento popular. Depois, dentro da questão da saúde, surge o movimento da reforma sanitária, alguns médicos discutindo as melhores formas de atendimento, da qualidade de atendimento, um atendimento que não fosse tão voltado ou tão centralizado no fazer médico, né? Então, vocês veem que desde lá a gente já vem discutindo essa questão. Também esse movimento ele traz com ele o princípio da defesa da saúde é a defesa da vida. E ele parte de um projeto de reforma social geral, né? E reformular o sistema era também fazer com que, principalmente na área da saúde, todas as pessoas pudessem ter direito a acesso à saúde. Porque também, nós vamos lembrar, né, dona Vera, que naquela época só tinha o acesso aos serviços de saúde eram as pessoas que tinham carteira assinada.
Quem não tinha carteira assinada era tratado como indigente e ficava à mercê. Então, por isso que hoje existem, né, quer dizer, hoje nós conhecemos as Santas Casas, e não à toa que o nome da Santa Casa é Santa Casa de Misericórdia, porque ela era uma instituição de misericórdia que atendia as pessoas que não tinham acesso à saúde. Depois, na década de 80, tem um forte debate sobre a participação da sociedade civil organizada nas diferentes políticas públicas, né? Depois vem o movimento sanitário mobilizado e articulado. Em 1986, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que teve como tema que saúde como direito, saúde como direito de todos e dever do Estado, né? E, através desta conferência, as propostas, as diretrizes, as discussões contribuíram, inclusive, para a nossa Constituição de 88. Né? E também pensando na organização de um sistema único de saúde. Então, hoje, no Brasil, só existe um sistema de saúde, que é o SUS. Né? E ele vai se dividir entre um sistema público e um sistema privado. E a Constituição de 88, que traz, né, dentre outras coisas, e que é um momento que nós estamos saindo da ditadura, ela traz como um dos direitos a participação das pessoas. Então, graças aos movimentos sociais, que hoje nós estamos aqui reunidos pensando e discutindo saúde. Né? E aí, assim, por que uma conferência de saúde? Né? Por que elas são realizadas? Por que precisamos delas? E para que servem as conferências? Então, elas são realizadas para dar a oportunidade para que a população possa se manifestar para a construção de um plano municipal de saúde, como eu falei para vocês. Ah, mas todas as diretrizes que nós tirarmos desta conferência vai entrar no plano municipal? Talvez sim e talvez não. Porque o plano municipal ele é constituído, principalmente, o que dá o tom para o plano municipal de saúde são os dados epidemiológicos do município. Depois, ele tem que fazer as propostas deste plano municipal, ele tem que fazer um diálogo com as propostas do prefeito, quando se candidatou ao cargo, ao pleito de prefeito, quais foram as promessas que ele fez. E essas promessas precisam ser incluídas dentro do plano. Né? E elas servem para que realmente nós possamos construir, para que nós possamos dialogar, para que nós possamos dar voz à população. Né? Lá na Lei 8142, porque aí depois que foi a da Constituição de 88, em 1990, nós tivemos a Lei 8080, acho que todo mundo já ouviu falar, que é a Lei da Saúde. Naquela época, nós tínhamos um mocinho que foi eleito porque ele era bonitinho, né, que levou todo o nosso dinheiro. Lembram dele? Né? Ele não era muito fã da questão da participação social. Então, depois que a Lei 8080 subiu para ele promulgar, ele vetou todos os artigos que falavam de participação social. O movimento era um movimento forte, então a Lei 8080 de setembro. Em dezembro, ele teve que publicar a Lei 8142, por isso que hoje nós temos duas leis orgânicas de saúde, porque aí sai a 8142, trazendo os vetos que ele havia feito na 8080. E lá na 8080, ela, no seu artigo 1º, ela vai dizer as instâncias de participação social. Uma das instâncias é o Conselho de Saúde, a outra instância são as conferências. E ele diz que as conferências elas devem acontecer a cada 4 anos, preferencialmente no primeiro ano de mandato do gestor. Por que isso? Porque eu preciso construir o plano, eu preciso construir os instrumentos de planejamento que vão me levar para os próximos 4 anos. Sabiamente, alguém colocou que o plano
Porque até um tempo atrás, entrava prefeito, entrava secretário e acabava com tudo que estava sendo feito. Hoje não, os planos, ele começa no segundo ano de mandato do prefeito e se estende ao primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Então, isso é uma forma de garantir que as ações de saúde propostas e programadas, elas vão ter continuidade, né? As deliberações das conferências, elas constituem ferramentas imprescindíveis ao trabalho do Conselho de Saúde, né, para a efetivação do SUS, e as conferências de saúde também é um espaço de avaliação, de formulação de diretrizes para a política pública de saúde no Brasil. Porque lá na nossa Constituição, ela vai dizer, né, quando a gente lê o prefácio da nossa Constituição, ele diz que todo o poder emana do povo. Né? Bom, essa parte a gente já coloquei. Então, assim, quando a gente... Vamos pensar um pouco... Daqui a pouco eu prometo que eu vou falar sobre humanização, acolhimento e integralidade. Tá? Mas vamos pensar um pouco o quanto, às vezes, nós não compreendemos ou desconhecemos algumas informações que são importantes. A Constituição, ela organiza o funcionamento dos entes federados. E na Constituição, então, se você pegar a Constituição, lá pelo artigo 196, é onde vai falar da saúde. No artigo, por volta do artigo 58, 57, vai falar da educação. Tem capítulos que vai falar da seguridade. Então, ele, ao mesmo tempo, ele vai dizendo assim, compete ao governo federal, compete ao governo estadual, compete ao governo municipal, como a secretária disse, né? É uma junção tripartite. E ao município, então, acho que é isso que vocês precisam ter muita clareza quando amanhã vocês forem fazer as discussões de propostas para o plano, compor o plano municipal, que ao município compete a atenção básica ou atenção primária à saúde. Então, não vamos pedir a construção de um hospital. Né? Outro dia eu fui lá, eu consegui conhecer o município que eu tanto queria. Eu sempre quis conhecer Borá. Não sei se vocês já ouviram falar de Borá. Borá é um município de São Paulo, é o menor município do estado de São Paulo em nível de habitantes. Ele tem hoje 802 habitantes. E eu falava, gente, eu preciso conhecer esse município, eu preciso entender como é que isso funciona. Né? Porque, no mínimo, o prefeito é ele que é o secretário de saúde, é ele que é o secretário da educação, ele que é tudo, porque como é que ele vai fazer o trabalho? E aí, eu sempre uso o Borá como meu exemplo, porque eu falo assim, não adianta a gente pensar em construir uma maternidade em Borá. A população querer uma maternidade em Borá. Será que nasce crianças nessa cidade? Né? Então, a gente pensando... Emília, tudo bom? A gente vai ver nas carinhas conhecidas, aí a gente vai ficando mais seguro, né? Ou talvez com mais medo, porque depois eles contam que a gente falou besteira. Mas tudo bem. A Emília também é uma parceira que trabalhou conosco no DRS 17, né? 16, de Sorocaba. Então, quando a gente pensa na atuação do município, é nós pensarmos que ao município cabe a atenção primária à saúde ou atenção básica, que é a mesma coisa. Hoje, eu vi, né, o Rodrigo. O Rodrigo falou que tem alunos aqui, inclusive alunos da área da saúde, e eu estou vendo um monte de gente jovenzinha também, fico feliz quando a gente encontra vocês, assim, jovens, interessados nessa discussão. A atenção básica para nós é difícil. Por quê? Porque não dá para concorrer com os avanços tecnológicos que nós estamos vivendo hoje. Porque o médico que está dentro, não só o médico, o enfermeiro que está dentro da unidade básica, ele tem como principal instrumento de trabalho a escuta e um esteto. Enquanto, se eu for a um serviço de urgência e emergência, que também é de responsabilidade do município, mas eu digo que o serviço de urgência e emergência ele deveria ser que nem remédio de tarja preta. Nós temos que usar com muita parcimônia. Né?
Mas existem dispositivos que nós, da atenção básica, trabalhamos, que é um dos dispositivos que foi me encomendado, que é o acolhimento, que faz parte de uma política de humanização. Hoje, uma boa anamnese feita dentro de um serviço, e essa anamnese ela pode ser feita, e aí, muitas vezes o trabalho ele é complementar, ela pode ser feita pelo médico, pelo enfermeiro, mas existe uma figura que é fundamental. Quem é? Quem? O agente comunitário de saúde. Né? O agente comunitário... Gente, vamos pensar no papel do agente comunitário de saúde. A gente deixa esse cara entrar dentro da nossa casa. Né? Eu, quando fui para o CEFOR, eu cheguei lá em 2009 com um projeto imenso do Ministério da Saúde, que era a formação de agente comunitário de saúde, a formação inicial. E eu falava assim, mas quem que é um agente comunitário? Né? Fiquei meio que aquele propaganda do Globo Repórter, né? Quem é, o que ele faz, de que forma que ele faz. E o meu primeiro município foi o município de Guarulhos. Olha a sorte que eu tive, né? Um município daquele tamanho. E existia a Daléu, ela falou, não, vem cá, que nós vamos te explicar como é que é o trabalho de um agente comunitário. E eu fui junto com o agente comunitário fazer uma visita. E eu comecei a achar ele meio folgado. Porque ele entrou na casa e falou assim, ela falou, você quer uma água? Ele falou, gelada. Né? Falei, mas é abusado, moço, né? Aí, um café com açúcar. E eu falei assim, gente, mas ele é abusado. Depois ele foi me contar por que ele pediu a água gelada. Porque a hora que ela abre a geladeira, ele passa os olhos no que tem. A hora que ele pede com açúcar, ela abre o armário e ele consegue enxergar o que tem. E o que ele tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver com isso. Porque ela pode ser diabética. E vai estar o pudim, vai estar a gelatina, vai estar o doce dentro da geladeira. Abriu o armário, vai estar o biscoito, vai estar a bolacha. Né? Então, ali ele já leva a informação para a equipe da enfermagem, para a equipe multi, dizendo assim, sabe por que as taxas de glicemia da Dona Maria não baixam? Porque tinha pudim, tinha macarrão, tinha uma série de coisas que ela não entende, que não é só o açúcar, mas existem outros alimentos que eles se potencializam em glicose. E eu achei isso muito interessante. E também nós temos um outro instrumento, que aí a Adriana já me contou, que vocês têm aqui também, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é extremamente potente no sentido do quê? Da gente pensar de que forma que organiza esse cuidado, de que forma que eu acolho. Né? E aí, assim, quando a gente fala deste acolhimento, a gente vai ver um pouco mais na frente o que nós estamos dizendo. Mas, da mesma forma, o serviço ele é organizado em rede. Então, eu tenho lá a Estratégia Saúde da Família, mas eu tenho um hospital de referência, eu vou ter um sistema informatizado que muitas vezes vai estar lá, e isso que muitas vezes nós, enquanto munícipes, não conhecemos, mas existe um sistema de regulação, e que não é o município que tem governabilidade dentro desse sistema, mas existe, junto aqui na região, uma CIR, que é um colegiado, uma comissão intergestora regional, que o secretário ou a secretária de saúde faz parte, e lá nessa CIR, que é um espaço de negociação, ela negocia as vagas que ela necessita, mas é uma concorrência. Né? Eu vou ter a farmácia de alto custo, porque algumas medicações serão necessárias nessa farmácia. Eu vou ter a farmácia básica, e eu vou ter também um hospital regional, porque, às vezes, o hospital de referência não dá conta da demanda, e eu preciso utilizar do hospital regional. E aí, o que eu vou precisar de ter de subsídios para amanhã? Porque a conferência também, ela tem um ato muito importante, que é o ato de conferir. Eu confiro o quê? O Conselho Municipal fez esse trabalho nos últimos 4 anos. Né? Não vou fazer aqui a minha sopa de letrinha,
porque a gente do SUS adora falar em siglas, né? Hoje eu tive reunião do RDQA. Que é isso? Obrigado. Né? É o relatório RD, o relatório detalhado, RD, relatório detalhado quadrimestral anterior. Ou seja, eu tenho lá, lembra que eu falei para vocês, vai construir o Plano Municipal de Saúde. Do Plano Municipal de Saúde, a gente vai fazer a PAS, que é o PAS, né, que é a Programação Anual de Saúde. Da Programação Anual de Saúde, eu vou dividindo ela em 3 fases. Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. A Secretaria da Saúde, ou o planejamento da Secretaria da Saúde, ou em municípios menores, a Secretaria de Planejamento, eles precisam, nos meses de fevereiro, maio e setembro, Beth me ajuda, ela também é secretária executiva, tem que encaminhar para o conselho fazer a apreciação. Eu até brinquei que para nós está sendo insano o primeiro semestre do ano, porque o conselho precisa avaliar o RDQA, o PAS, o RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, e acabou, né? E fazer a conferência. E também, se não bastasse a conferência, nós temos mais uma conferência, que é a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E não só a da Trabalhador e Trabalhadora, mas já há 3 anos, todos os anos, nós temos uma conferência temática. Nós começamos com a Conferência de Saúde Mental, o ano passado de Gestão do Trabalho e Educação, e esse ano do Trabalhador e da Trabalhadora, e nós temos um grupo de secretários executivos do Brasil e secretários executivos das capitais, nós já começamos a fazer as nossas apostas de qual vai ser a próxima conferência. E acho que quem vai ganhar vai ser Vigilância em Saúde, né? Porque não dá para a gente... por que a gente faz conferências temáticas, como a Conferência de Saúde do Trabalhador? Porque, muitas vezes, não foi contemplado na Conferência Nacional diretrizes que pudessem dar conta daquilo. E, para nós, enquanto Brasil, as questões climáticas elas estão nos pegando bastante. Então, a questão climática está dentro da vigilância em saúde e provavelmente será o tema da próxima conferência. Se não for saúde da mulher, né? A gente também pensou nessa. Mas vocês precisam conhecer. Obrigado. Vocês precisam conhecer o território de vocês para saber, né, com ênfase a assistência prestada. Como que está organizada a atenção básica? Né? A primeira coisa que eu preciso saber, como é que ela está organizada? Né? Eu preciso saber, tem atendimento especializado dentro do município? Se não tem, qual é a referência para o atendimento especializado? Né? E também precisamos pensar que os encaminhamentos ao especialista precisam ser qualificados. Porque, como diz uma amiga minha, que é da regulação, ela diz que, atualmente, todos os encaminhamentos é cachorrinho, né? É ao. Né? É ao cardio, ao neuro, ao psiquiatra, e sempre vai ao, né? E aí a gente precisa entender também que precisamos qualificar a nossa equipe de estratégia de saúde da família, no sentido de potencializar e também de acreditar do trabalho e a potencialidade que essa equipe tem no cuidado de saúde da nossa população. Como é que está organizada a assistência farmacêutica? Então, precisamos lembrar que não é qualquer remédio que vai ter, existem regulamentos para o que a gente chama de cesta de medicamentos, que o município pode comprar, a cesta de medicamentos que o Estado compra e a cesta de medicamentos que o governo federal compra. Né? E hoje a gente concorre muito que a maioria dos profissionais que prescrevem os remédios não conhecem as medicações que estão dentro dessa cesta e prescreve outras medicações e que acaba trazendo a judicialização.
E a gente precisa tomar muito cuidado com a judicialização, porque quando eu judicializo, né, eu não, porque quem judicializa é o Ministério Público, o dinheiro para aquele munícipe é do total do dinheiro que tem para todos os munícipes do meu município. Não existe uma caixinha preta que eu vou lá e falo, essa caixinha eu tiro o dinheiro da judicialização. É o dinheiro que estava orçado para a saúde. E hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, eu não conheço a judicialização de São Roque, mas no estado de São Paulo, nós temos um paciente, só ele custa R$ 1 milhão por mês ao Estado, de uma judicialização. Então, é menos R$ 1 milhão que nós aplicamos para o resto da população do Estado de São Paulo, porque eu tenho que tirar da minha caixinha do orçamento para pagar as necessidades dele. Né? Nós precisamos pensar, e aí aqui, esse daqui é o calcanhar de qualquer município, de qualquer estado, a saúde mental. Porque o nosso próximo tema vai fazer muita relação com a saúde mental. Porque nós vamos pensar no quê? Na saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Estavam comentando com a Adriana, né? O quanto nós, trabalhadores da saúde, e aí a gente vai puxar, óbvio, o sardinha para o nosso lado, e talvez a gente puxe, porque a gente não conhece o outro lado, estamos adoecendo. Né? Eu até conheço. Tem uma ideia, hoje eu dou aula numa universidade, eu falei para minha amiga assim, vamos trocar? Eu dou aula amanhã e você dá aula hoje. Aí eu estou aqui, os alunos mandando mensagem para o professor, você não vem mais? Eu falei, por quê? Não, porque a professora Fabíola entrou e ela está dando a sua aula. Aí eu liguei para a Fabíola e falei, Fabíola, não era você dar a minha aula, era para você dar a sua aula de amanhã, você dava hoje, e a minha aula de hoje eu dou amanhã. Ela falou, Ricardo, eu já estou em março e eu já não estou aguentando. Eu falei, tá bom, colega, segue com a sua aula, amanhã eu dou a sua aula, né? Então, a gente pensa nisso. Atendimento de urgência e emergência. Né? A gente não pode entender que o atendimento de urgência e emergência, ele é uma extensão da UBS. Mas eu vou lá no pronto-socorro porque o exame sai na hora, o resultado sai na hora. Não. Né? O nome já diz, é urgência e emergência. E aí, quando nós vamos falar de acolhimento, nós vamos entender que também na urgência e emergência tem um acolhimento, tem um protocolo de atendimento. E não adianta você querer ir lá porque você vai ser atendido mais rápido, que talvez você não vai ser atendido mais rápido. Né? Como é que está estruturada a vigilância em saúde do município? Né? E também uma coisa que para os municípios é muito importante, o transporte sanitário, porque nem sempre eu vou ter todos os serviços à disposição dentro do município e eu preciso transportar os nossos munícipes a outros municípios, a outras regiões. E aí chegamos aqui no acolhimento. Né? Então, quando a gente pensa no acolhimento, nós estamos pensando em dispositivos ou ferramentas que estão dentro de uma política que hoje não existe mais enquanto política nacional, que nós tínhamos uma política nacional de humanização, mas hoje o Estado de São Paulo ele manteve, ele entendeu a importância de se ter uma política de humanização, ele mantém essa política de humanização. E aí o acolhimento, o que ele pressupõe um acolhimento? Né? Um acolhimento ele pressupõe uma escuta qualificada, né? Que ele possa ser construído de forma coletiva, então eu posso, lá junto, na minha atenção básica, ou na minha estratégia de saúde da família, junto com a minha equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, fazer um dispositivo que era da saúde mental, mas hoje a gente utiliza também na atenção básica, é o projeto terapêutico singular. Então, eu vou discutir com a equipe e com o usuário, porque ele tem que estar junto, porque ele é protagonista do cuidado dele, as melhores formas de cuidar, as melhores formas de tratamento, para que eu tenha a adesão dele ao tratamento, principalmente os nossos pacientes crônicos. Né?
eu vou ter... E o acolhimento, ele pressupõe uma coisa muito importante, que é uma relação de confiança, de compromisso, de vínculo. Né? E aí, esse é o grande ápice da atenção básica, da estratégia de saúde da família, porque eu consigo criar vínculo com o meu usuário. Né? Que é diferente do pronto-socorro. Eu vou lá hoje, é um médico, eu vou depois, é outro médico, não tem vínculo, não tem uma conexão entre esse profissional. Né? E também o atendimento com prioridade a partir do grau de risco e vulnerabilidade. E, principalmente na urgência e emergência, eu vou trabalhar com o acolhimento com classificação de risco. E hoje, se eu perguntar para a secretária ou para a equipe da saúde, eu não preciso nem perguntar, porque isso já é dado estabelecido. Mais de 85% das pessoas que se utilizam das UPAs e dos prontos-socorros, eles estão na classificação azul. Ou seja, é aquele que pode esperar até 4 horas para o seu atendimento. Quando eu penso na integralidade, a integralidade ela vai me colocar em 2 lugares, né? Ou eu vou enxergar a integralidade como duas formas de integrar. Então, eu vejo a integralidade como eu olhar para o munícipe enquanto um ser biopsicossocial e espiritual, né? Na sua integralidade. Então, eu não vou olhar para ele... É o braço, é a perna, é a diabetes, é a hipertensão, mas eu olho para ele como um ser integral. E quando eu falo da integralidade a partir do serviço de saúde, é que eu possa ter os mecanismos para atender. E lembrando que está lá no decreto 7.508, que a atenção básica é a ordenadora do cuidado. É ela que faz a inserção desse usuário e outros serviços. Eu, na minha aula, para os meus alunos, eu digo para eles sempre assim, o meu munícipe ele pode ir para a NASA, mas quando ele voltar, ele volta para a UBS de referência dele. Então, por mais que eu tente cortar caminho, vou para o pronto-socorro e tudo mais, a minha UBS é a UBS de referência. Né? E aí, assim, eu sou muito possessivo, porque eu tenho uma UBS, eu tenho um agente comunitário, e eu brinco com ele, eu falo assim, eu posso falar que eu tenho, porque eu ganhei agora esse ano, sabe? Aí eu falo, agora eu posso dizer que eu tenho um agente comunitário para chamar de meu. E aí eu comecei a me sentir pertencente ao sistema de saúde, porque era muito engraçado. Quando a gente, não sei como é, no município de São Paulo deve ser uma loucura, né? Porque quantos agentes comunitários e o tamanho da cidade para atendimento, do outro lado da rua, da minha casa, era coberto por uma equipe de estratégia de saúde da família. Do meu lado, não era. Aí eu falei, eu vou mudar de casa? Eu vou. Fiquei olhando se aparecia uma placa de alugas, que eu falei, eu vou mudar de casa? Eu vou. Imagina, eu que sou do SUS, não tenho um agente comunitário para chamar de meu. E ele é uma graça, ele é uma graça. Assim, eu escondo, porque eu já sei que ele olha a minha geladeira, então, quando ele vai, não tem pudim na geladeira. Não tem. Tem um armário escondido, que eu deixo miojo, bolacha, uma série de coisas, entendeu? Aí eu vou falar assim, o que adianta isso, né? Mas a gente também, quando a gente for pensar na saúde mental, isso é importante, né? O que não faz um chocolatinho? O chocolatinho é muito melhor do que um Rivotril. Né? Então, eu pensar que eu preciso ter atenção primária à saúde, eu preciso ter assistência domiciliar, que eu preciso ter uma coisa que é tão importante, as terapias complementares. Né? A gente lembrar do chassizinho da avó, como funcionava. Né? Mas também lembrar que hoje teve os avanços na medicina. Então, a gente sempre fala, olha, toma um chá de pata de vaca, mas toma o grifage junto, porque se a pata de vaca ajuda a diminuir as taxas de açúcar no sangue, imagina junto com o grifage. Vai fazer um sucesso.
né? Então, as terapias complementares, mas não só dos chazinhos, mas outras terapias que a gente possa, e a gente aproveitar espaços das nossas UBSs e, junto com a comunidade, criar hortas comunitárias, plantando essas plantinhas, né, que são tão importantes para o cuidado. Eu preciso ter procedimentos, eu preciso ter encaminhamento e eu preciso ter exames complementares. Mas isso está interligado dentro do cuidado, né? Então, quando a gente fala da integralidade, é a gente pensar e conhecer quais são os serviços disponíveis no município para a gente poder fazer o uso de todo esse serviço. Até aqui alguma dúvida? Gente, por favor, podem falar, pode perguntar. Eu não ligo assim, vocês me ajudem, entendeu? Aí nós vamos falar da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Até hoje, foram realizadas 4 conferências, tanto do Estado, então, a nacional é a 5ª, e a do Estado de São Paulo também é a 5ª, porque todas as vezes que o Conselho Nacional convocou uma conferência, o Estado a realizou também, né? Bom, aqui estão as resoluções, eu vou deixar a apresentação para vocês, mas se alguém precisar, então eu coloquei as resoluções do Conselho Nacional e a resolução do Estado de São Paulo, que convoca a 5ª conferência. A conferência, ela veio muito estruturada, pelo próprio Conselho Nacional de Saúde. Então, esta conferência, ela tem tema, ela tem eixos que devem ser discutidos, e ela elege pessoas delegadas para serem representantes nas etapas que precedem, né? No Estado de São Paulo, a gente tem uma etapa macro-regional, a etapa estadual e a etapa nacional. Na etapa macro-regional é que nós vamos eleger as pessoas delegadas para a etapa estadual e nacional, né? Com recomendações de que deem oportunidade para as pessoas que nunca participaram de conferência, que eles participam, que as pessoas mais jovens, nada contra as pessoas de mais idade, mas que as pessoas mais jovens, e foi o Conselho Nacional, viu? Cadê a dona Vera? Porque ela briga comigo. Mas foi o Conselho Nacional que recomendou. Mas o que ele está dizendo de trazer pessoas mais jovens para participar da conferência? Porque a gente precisa fazer com que os jovens se envolvam com a discussão de construção de políticas de saúde, né? Então, quando a gente pensa no trabalho, né, no mundo do trabalho, ele pode ser uma fonte de realização, de sustento, né? Acho que são poucas as pessoas, acho que se eu fizer a pergunta assim, quem aqui trabalha porque gosta? Alguém trabalha porque gosta? Sim, né? Eu trabalho para pagar conta, entendeu? Então, assim, né? Mas tem gente que trabalha porque gosta. O sustento, mas também ele pode ser uma ameaça à saúde. Em que sentido? Hoje, no Brasil, nós estamos enfrentando um grande desafio, que é garantir que cada trabalhador e trabalhadora tenha condições seguras e dignas de trabalho. Acho que quando a gente discute a saúde desse trabalhador e da trabalhadora, não dá para a gente não olhar para o que aconteceu há exatamente 5 anos atrás no mundo, né? Que foi a pandemia. E o que a pandemia trouxe para nós? Né? Além de muita tristeza, muito descaso, a desacreditação da ciência, mas a pandemia ela trouxe novas formas de trabalho. O trabalho em home office, né? Esse eu já desisti de fazer, porque eu falo que eu preciso ter pelo menos 1h30 para minha alma fazer download no meu corpo. Só que assim, o povo começa às 8 horas da manhã. Eu começo a trabalhar às 9, meu horário de trabalho é às 9. Mas 8 horas da manhã, porque os nossos colegas começam a trabalhar às 7, às 8, eles acham que eu também tenho que trabalhar às 7, às 8. Né? E aí a gente vai se consumindo, porque essa tecnologia chamada celular, porque tem dia que eu queria que quem inventou o WhatsApp desinventasse, né? Porque a gente não tem sossego, ele também nos consome.
Será que quando eu estou no meu trabalho home office, eu tenho as condições ergonômicas necessárias para o meu trabalho? Muitas vezes não. No trabalho home office, a gente acaba trabalhando sempre mais do que se eu estivesse trabalhando presencialmente, né? Depois entrou outras fontes de trabalho, né? Com a pandemia, nós tivemos um boom dos entregadores por aplicativo, dos motoboys, né? Depois nós tivemos aí o avanço da Uber. Então, são todos categorias profissionais que a gente não olha para a saúde desses trabalhadores. Porque, na verdade, muitos deles não têm salário fixo. Eles ganham pela produtividade. E eles vão à exaustão. Porque quanto mais eu ganho, mais eu quero. Porque a gente não pode esquecer que nós vivemos também num país consumista. O tema dessa conferência será saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. Então, a gente precisa pensar, né, o que é um direito humano. Ela está dividida em 3 eixos. Então, amanhã vocês vão conhecer o regimento da conferência de vocês, mas, pelo que eu conversei com o pessoal, vai ter um eixo de saúde do trabalhador e da trabalhadora, mas nesse eixo vocês vão ter que discutir 3 questões fundamentais, que é a política nacional. No Estado, na verdade, nós colocamos a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora nas 3 esferas de governo. Porque nós, do Conselho Estadual, entendemos que é uma relação tripartite. O município tem o seu papel, o Estado tem o seu papel e o governo federal tem o seu papel. O eixo 2, nós vamos discutir isso que eu estava falando agora, que é as novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora. E o eixo 3, a participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para a efetivação do controle social. Então, quando a gente pensa na importância da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente precisa pensar que o trabalho ele não pode ser sinônimo de adoecimento, né, de insegurança, ele não pode ser um foco de exploração, né? E a saúde desse trabalhador e dessa trabalhadora é um direito humano e deve ser respeitado. Nós temos que pensar que a 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ele é um espaço de resistência e de construção coletiva, né? E que precisamos sair dessa conferência com propostas concretas. E aí, gente, eu peço uma gentileza para vocês, quando forem discutir a saúde do trabalhador e da trabalhadora amanhã, não olhar só para a saúde do trabalhador e da trabalhadora da saúde, mas olhar para a saúde de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras de São Roque, do Estado de São Paulo e deste país, porque vocês vão ter que construir uma diretriz para cada eixo daqueles 3 que eu passei para vocês, de âmbito municipal. De âmbito municipal, vocês podem construir quantas vocês quiserem. Mas, para dar conta das etapas da conferência, é uma diretriz de âmbito estadual e uma diretriz de âmbito nacional para cada um daqueles eixos, né? E que também a gente possa construir essas propostas concretas e que fortalece o SUS. Porque, quando a gente fala da saúde, do cuidado da saúde do trabalhador e da trabalhadora, é o SUS que está responsável para o atendimento dos adoecimentos ou das pessoas adoecidas acometidas pelo trabalho, né? Aqui, na região de vocês têm um Sereste, que é um centro Centro Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que cuida de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Os eixos, vamos pensar um pouco nos eixos. O eixo 1, quando fala da política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a gente pensar que existe uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que a PNASH ela foi criada para garantir a saúde da população trabalhadora,
que ela possa promover ambientes seguros e preventivos de doenças e acidentes relacionados ao trabalho e fazer parte do SUS. E aí, não sei se alguém aqui é da área da saúde do trabalhador e da trabalhadora, Sereste, alguma coisa assim? Tem? Este ano foi atualizada a norma regulamentar 01, que são as DNRs. Quem é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, ou trabalho no Sereste, sabe que existe mais de 40 NRs. E a NR1 é que fala da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E ela inclui mais um elemento, né, só para vocês entenderem o que a NR1 vai dizer. Vocês já entraram na unidade de saúde, no hospital, ou em prédios, principalmente prédios públicos, mas nos privados também tem, porque tem a CIPA, né? E a CIPA, ela mapeia riscos biológicos, riscos ergonômicos, os riscos que aquele ambiente proporciona ao trabalhador. E nós estamos quebrando a cabeça, porque agora, na NR1, nós vamos ter que olhar os riscos emocionais. Como é que eu olho isso? Né? Como é que eu vou colocar lá no meu quadrinho que aqui tem um assediador? Né? E aí a gente vai ter que entender o que é assédio. Porque o assédio é aquela brincadeirinha. Nossa, né? Eu tenho uma colega que todo dia ela fala assim para mim: boa tarde, chefe. Eu estou chegando 9h30. Ela fala: boa tarde, chefe. E eu falo: nossa, mas você já almoçou? Né? Isso, para mim, é uma forma de assédio. E a relação de assédio não é a relação só hierárquica do maior para o menor, mas também existe relação de assédio do menor para o maior. Né? E aí, os outros riscos psicossociais que vai ter, como é que nós vamos classificar? Vocês vão ter que pensar nisso, quando vocês pensam na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Né? A implementação enfrenta desafios, né? Como a falta de fiscalização. A gente não consegue, a gente não tem profissional suficiente para fazer todas as fiscalizações necessárias. E quando eu digo a gente, não é só o SUS, né? É o Departamento Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, ele também não dá conta. Né? A precarização das condições de trabalho, a ausência de notificações adequadas de doenças e acidentes de trabalho. Né? Ainda no eixo 1, a gente pensar qual é o papel do SUS na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Lá, quando eu falei para vocês no início, a Lei 8080, ela define que a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um campo de saúde pública. Né? E que é dever do SUS monitorar, fiscalizar e garantir a saúde ocupacional. Por meio do quê? Da vigilância e saúde epidemiológica, do atendimento médico e de reabilitação de trabalhadores afetados por doenças e acidentes do trabalho e pela promoção de políticas que garantam o trabalho seguro. Né? E aí vocês vão vendo que não é fácil ser do SUS, né? Porque a gente vai olhando e vai tendo que esticando a nossa corda para dar conta de tudo o que foi posto para esse SUS. Né? No eixo 2, nós vamos pensar as novas relações do trabalho na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Né? O trabalho no Brasil ele tem avanços e retrocessos. Né? E aí, historicamente, por lutas de direitos trabalhistas, no Brasil foi uma longa e difícil tentativa de conseguir chegar aonde chegamos. E aí, muitas vezes, a gente pode dizer assim, está ruim, mas podia estar pior. Né? Graças aos esforços, o compromisso, o comprometimento das pessoas que estão fazendo a saúde do trabalhador lá nos Serestes, em outros espaços, que a gente consegue chegar
até aqui. E aí a gente tem avanços históricos, né? Em 1943 é criada a CLT, que estabeleceu os direitos como férias, como 13º, né? E limites de jornada. Hoje nós estamos discutindo o quê? Qual hoje é a maior discussão? A redução da escala 6x1. Né? Eu já estava querendo reduzir a escala de 5. Né? Eu acho que é pouco final de semana para muita semana. Entendeu? A Constituição de 88, que fortalece os direitos dos trabalhadores, a criação de políticas de saúde e segurança no trabalho dentro do SUS. No entanto, nas últimas décadas, assistimos um ataque a esses direitos. Né? Nós tivemos, em 2017, a reforma trabalhista. Enquanto, em outros países, eles estão discutindo a redução da idade para a aposentadoria, no sentido do quê? De que eu aposento e abro mercado de trabalho para os mais jovens. Né? No nosso país, eles aumentam. Né? Então, também são questões que precisam ser discutidas. As novas formas de trabalho, né? Então, tivemos aí a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, que trouxe, né, a terceirização e a informalidade. Então, eu não vou pensar só nesses, mas eu vou pensar também nos trabalhadores informais, aqueles que não têm carteira assinada. Né? Teve a uberização do trabalho, o trabalho remoto híbrido, a intensificação do trabalho. Né? Eu não sei, não vou poder dizer de São Roque, mas eu vou dizer hoje do Estado. Os nossos servidores, eles estão aposentando, não tem nova contratação, e aí a gente vai inventando coisa. Agora a gente inventou que nós vamos fazer a gestão do conhecimento. Já ouviram falar de gestão de conhecimento? Eu pego a Adriana, que já trabalhou comigo, ponho ela do meu lado e vou ensinando tudo o que eu sei fazer para a Adriana. Porque a hora que eu morrer, porque eu não vou aposentar, né? É mais fácil eu morrer do que eu me aposentar, o meu trabalho não vai ser interrompido. Porque a Adriana vai de manhã no meu velório e à tarde ela vai voltar e vai dar continuidade nos 450 processos que estão lá. E não está errado? Talvez não, porque se a Adriana não dá conta dos processos, eu atinjo a saúde e o atendimento da população que depende da Secretaria de Saúde. Né? Coitada da Adriana, não vai ter nem tempo de chorar. Mas chora no processo, amiga. Né? A intensificação do trabalho. Só não pode secar com a folha, pelo amor de Deus. Né? As novas formas de trabalho e seus impactos. Então, eu também tenho que pensar nisso quando eu for discutir. Né? Qual o impacto que está nisto? Né? O adoecimento mental. É o que mais nós temos hoje. Né? Está aí a Maria Emília, que é psicóloga, ela pode complementar essas questões, porque ela anda por todos os vários territórios dentro da região, e andou aqui na região de Sorocaba. Né? Mas a gente pensar no burnout, na depressão, na ansiedade. Né? A gente pensar em doenças ósseos-musculares, como a tendinite. Né? Ali eles colocaram Ler e Dort, mas é a tendinite. Né? A gente fica o dia inteiro assim. Quando não está aqui, a gente está aqui o dia inteiro. Né? Eu brinco todos os dias no metrô que assim, a gente vai ter que organizar o vagão, porque ele não vai tão cheio. Mas hoje, uma pessoa ocupa 2 espaços, porque ela está aqui e ela está aqui. Né? E eu falo, não dá. Mas eu falo que o meu escritório é o metrô. Né? Enquanto eu vou em meia hora da minha casa ao meu trabalho, eu já vou trabalhando. Eu vou respondendo e-mail, eu vou respondendo WhatsApp. Vocês não têm noção. Conferência Municipal de Saúde, parece que, a minha impressão que eu tive esse ano, que ela foi criada o ano passado. Porque muitos dos gestores municipais não entenderam
que está na lei. Eu tive um gestor que me ligou e falou assim, o senhor tem que me explicar aonde está escrito que é obrigatório realizar a Conferência Municipal de Saúde. Falei, amadinha, conhece a LEI? Ela, oi, eu falei, a lei. Né? A lei, ela não diz que é obrigatório. A lei, o que está na lei, é para ser cumprido. Né? Então, eu não preciso apontar para a senhora onde está escrito que é obrigatório. A lei foi feita para ser cumprida. Aí, depois dela brigar bastante comigo, aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu acho que a senhora está com um pouco de dificuldade. Eu vou te ajudar a organizar a sua conferência de saúde. Mas já pensou se eu tiver que fazer isso com 645 municípios? Eu não vou dar conta. E hoje no conselho sou eu, a Jandir e o Carlos, como técnico. A gente não dá conta das demandas. Eu tenho 60 conselheiros. Eu tenho que dar conta de 60 conselheiros, e é ótimo, porque você manda o e-mail, aí ele escreve no WhatsApp assim, você pode me mandar o RDQA? Aí eu falo assim, amadinho, dá uma olhadinha no seu e-mail. Ah, mas eu não estou achando, manda aqui no WhatsApp. Aí o meu celular, eu tenho que abrir um arquivo que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o RDQA, o RAG, o regimento do conselho, o código de ética do conselho, porque cada hora um pede uma coisa. E aí eu vou mandando, né? Então, a gente pensar nessas exposições dos riscos ocupacionais, né? E o eixo 3, que é um eixo também importante, porque sem a participação social e sem o controle social, a gente não estaríamos aqui hoje, né? Ele destaca o papel fundamental da participação da população e do controle social na formulação, na implementação e na fiscalização das políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. No teu conselho tem CIST? Vamos implantar uma CIST no seu conselho? Que a CIST, para quem não conhece, meu com as minhas letrinhas. A CIST é uma comissão que está dentro do conselho, seja municipal, estadual ou nacional, que é a Comissão de Integração de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. É nesta comissão que nós discutimos as questões de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Não só da saúde, mas de todo o território. E aí fica aqui, Rodrigo, a sugestão e nos colocando, enquanto Conselho Estadual, à disposição do Conselho Municipal de Saúde de São Roque, para a gente fazer uma conversa com vocês e criarmos a comissão da CIST, porque ela vai ser muito importante para este momento que nós estamos vivendo, tá bom? Depois o meu coordenador briga comigo, mas eu falo para ele que... E a luta por condições dignas de trabalho e saúde não pode ser feita apenas pelo Estado. Ela precisa ser feita por todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidas neste processo, né? A gente discutir amanhã um pouco sobre a importância da participação popular na saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? E lá a gente lembrar que é uma história, né? Comecei contando história para vocês. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986, os trabalhadores ajudaram a construir o SUS. Foram os trabalhadores, tanto os trabalhadores da saúde como os outros trabalhadores, que participaram dessa construção, né? E a Constituição de 88 estabelece que a participação popular seria um princípio fundamental da política, né, do nosso país. A importância... a criação dos conselhos de saúde das conferências nacionais, estaduais e municipais, ela tem garantido espaços formais para que a sociedade possa, né, influenciar as decisões sobre a saúde. No campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora, aí, ó, surgem as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora e os centros de referência de saúde do trabalhador e da trabalhadora, o CEREST. Hoje, no estado de São Paulo, só para vocês saberem, nós temos 42 CERESTs. É muito pouco para dar conta de 645 municípios. E detalhe, tem 42 e não dá conta, porque só
no município de São Paulo são 6. Né? Então, se a gente for pensar o que sobrou para o resto do Estado. E é isso, gente. Acho que era um pouco trazer um monte de informação mesmo para vocês, jogarem um monte de questões, principalmente para que vocês saiam daqui incomodados, para que amanhã vocês cheguem com toda a potência para construir e discutir os eixos e as propostas que vocês poderão auxiliar na construção do plano municipal de saúde. E eu não poderia deixar de fazer um elogio ao senhor. Eu acho que o quão é importante, enquanto vereador, acompanhar esses processos. E para o senhor também. Né? Porque eu acho que não dá mais, enquanto gestão, seja ela municipal, estadual ou nacional, viver uma polarização que, se eu não gosto do fulano, eu sou inimigo do fulano e não vou deixar os processos caminharem. E vocês, assim como os nossos colegas do Conselho Municipal, vocês são representantes do povo e vocês são guardiões do direito do povo. Né? E aí a gente precisa fazer diálogos, se aproximar, porque muitas vezes não, a maioria das vezes, né, Simone? A importância que muitas vezes não é que a gestão não quer fazer. Né? Quem trabalha, quem que cuida aqui da área de compras e licitação? Daniel, fala para nós o que virou a partir da nova lei de licitação, o Compras Gov. Gente, vocês não têm noção. Eu estou, desde janeiro, montando no Compras Gov o processo de licitação para a contratação da empresa para a realização da Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Ontem, a minha área técnica devolve o processo dizendo assim: você usou o TR de exclusividade e tem um outro TR. Bom, eu simplesmente falei, ainda bem que você está no 5º. Nem preciso mandar, né? Você já está no lugar certo. Porque eu falei, não, eu vou matar, eu vou gastar meu réu primário com essas conferências de saúde, entendeu? E aí, para vocês entenderem, então, o que eu estou dizendo, e falo também para a população, é que vocês se aproximem da gestão para entender o quão difícil para nós tem sido produzir e construir saúde, com uma diversidade e com burocracias que são necessárias, é o que garante a transparência, que garante a lisura, mas que muitas vezes, vocês vejam, eu comecei em janeiro. A minha licitação, se sair em abril, é muito. O tempo que se leva. E eu não posso, não é que nem na minha casa, que quebrou uma lâmpada, eu vou ali no mercadinho da esquina e compro a lâmpada. Vai a secretária, vai o Daniel fazer isso. Né, Adriana? Tribunal de Contas. Ó, que é a nossa outra instância de controle social. Então, que a gente possa entender que não existe um lado. Ou melhor, que existe 2 lados. Existe um lado. E que nós estamos juntos nesse lado. E que nós vamos construir junto para uma melhor assistência para a população. Porque quem ganha somos todos nós. Né? Porque eu sou usuário do SUS, o senhor é, a secretária é, a equipe da saúde é. Né? Todos nós somos usuários desse sistema. Então, é muito importante a gente pensar nessas questões a partir de amanhã. Né? Não pensar em propostas megabolantes que o município não vai dar conta. Porque, inclusive, esta conferência ela tem o recurso financeiro aplicado na sua realização. E aí a gente tem que olhar como é que... A gente olha o dinheiro que o prefeito, que o secretário, que o vereador, que os outros utilizam, mas a gente esquece que esse dinheiro de estarmos aqui também é nosso. Né? E como é que nós estamos usando isso e como é que nós estamos ocupando esses espaços?
né? Que vocês possam participar das reuniões do Conselho Municipal, que vocês possam trazer, a gente está com uma campanha do Conselho Nacional de Saúde, que é a intenção de implantar os conselhos locais nas unidades de saúde, nos serviços de saúde, mas a gente está numa discussão muito grande, porque o nosso medo é da implantação do conselho local, e quem estiver lá no conselho local se utilizar desse lugar para benefícios próprios, para passar na frente, para marcar consulta, né? Então, a gente precisa também pensar essas questões. E, mais uma vez, eu queria agradecer a Adriana, agradecer a senhora pela oportunidade, me colocar à disposição e colocar o Conselho Estadual de Saúde à disposição naquilo que vocês precisarem e desejar a vocês uma boa conferência no dia de amanhã. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado ao secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, Ricardo Chaves de Carvalho, pela fala, pelo ensinamento, ao qual nos deixa hoje à noite com o tema principal, acolhimento e integralidade. Acharam que eu não ia falar de novo, né? Antes de darmos continuidade ao evento, se a Simone me permitir, para quem não me conhece, eu sou Leandro Santos, eu sou o diretor de esportes aqui da cidade de São Roque, e fui convidado hoje para ser o cerimonialista do evento. Então, por isso os erros, tá, gente? Me perdoem, eu sou do esporte, não sou da saúde. Mas sei que o esporte, estão ali, lado a lado, né? E também sou atleta de alto rendimento da Seleção Brasileira de Vôlei Paralímpico, não parece, mas eu não tenho uma perna, né? Sou amputado. E eu viajo o mundo. Né, já fui para o Canadá, Paris, Egito e tantos outros países. E uma palavra muito me chamou a atenção, já não aprendi muito. Muito obrigado. Hoje eu saio daqui com um aprendizado gigante do que é esse tema que vocês vão tratar nessa conferência. E eu viajo o mundo. E vocês não têm noção de como o SUS é reconhecido internacionalmente. Eu tenho a oportunidade de encontrar brasileiros fora do país. E se tem uma coisa que eles têm saudade, digamos assim, é o SUS. No Canadá, eu estive agora em março no Canadá para disputar um torneio internacional. E lá, conversando com uma brasileira, imagina você ser socorrido por uma ambulância sabendo que você vai ter que pagar por aquele serviço. E aqui nós temos de maneira gratuita. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os percalços, mesmo com todas as nuances, né, de demanda, de orçamento, nós temos um sistema de saúde eficaz no nosso país. Então, a todos os profissionais envolvidos diretamente e indiretamente, fica aqui uma singela homenagem e o nosso muito obrigado por fazer desse sistema de saúde único no mundo. Só vocês acharam que tinha tiete, né? Brincadeira. Para dar continuidade, nós vamos convidar o conselheiro, vamos lá, eu tenho que ler, tá? O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rodrigo da Silva Sanches, para decretar a abertura oficial da primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na cidade de São Roque. E agora, agradecer imensamente nosso amigo Ricardo Chaves por essa palestra fantástica que ele nos deu, por essa bagagem que com certeza enriqueceu a muitos de vocês e chamar mais uma vez vocês à ação. O SUS, ele nasce da gente e ele é vivido diariamente por cada um de vocês. Muitas pessoas, eu sou agente comunitário de saúde também, né, visito as casas das pessoas e em algumas vezes eu escuto a seguinte frase: eu não uso o SUS. Não, você usa. Se você abriu a sua torneira da sua casa, a qualidade daquela água é determinada pelo SUS.
Você foi no mercado, então o SUS fez a vigilância sanitária daquele mercado. A todo momento você respira SUS. Ah, mas quem será que está cuidando do SUS? Você elegeu um prefeito, ele é o seu funcionário que vai dar as propostas para melhorar o SUS, que vai contratar a Simoni para dar, né, vai chamar a Simoni para fazer a gestão do SUS. Mas quem é o dono do SUS, afinal de contas? Somos todos nós. E está na mão de quem o SUS? Está na mão da população. Muitas das vezes, quem está envolvido no SUS, o Ricardo, a Simoni, eu, a Beth, muitos outros aqui, às vezes a gente se sente até sozinho. Tá? A população é dona, é quem financia o SUS e quem usa o SUS. Então, convido vocês que amanhã, com toda essa bagagem, vocês venham novamente para a gente discutir realmente o que a gente vai fazer de melhor para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Como a nossa cidade melhora, como a nossa saúde melhora. E é contando com essa consciência, né, e com a colaboração de cada um de vocês, né, democraticamente, declaro aberta, então, a Conferência Municipal de Saúde e a Conferência do Trabalhador e da Trabalhadora. Uma boa noite a todos. E antes do encerramento, nós costumamos receber na nossa cidade as pessoas que aqui nos visitam. Então eu vou convidar, ela não quer vir, tá? Ela é tímida, mas eu falei para ela que eu não iria fazer ela passar vergonha, jamais. Vou convidar a Adriana, ela é chefe da divisão de saúde, é isso, né? Olha, estou bem informado. Convido a Adriana, chefe da divisão de saúde, junto com a diretora de saúde aqui da nossa querida cidade de São Roque, a entregar um mimo ao conselheiro estadual, né, ao presidente do conselho ao conselho do secretário executivo. Paciência, gente, eu sou atleta, calma. Primeiro que eu sou homem, homem não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, já começa por aí. Me perdoe os homens presentes. Secretário executivo do Conselho Estadual, a receber da mão das nossas queridas profissionais da saúde, o senhor Ricardo Chaves de Carvalho, o mimo da nossa querida cidade de São Roque. Sabendo que esse vinho vai ser aberto para comer miojo, bolacha e doce que ele tem no armário da casa dele escondido, do agente de saúde. Palmeirense ou corintiano? Oh, Jesus amado. Chama GCM. Lembrando que o São Paulo foi roubado pelo Palmeiras. Eu não queria falar isso, mas declaradamente pela Federação Paulista de Futebol. Gostaria muito de agradecer a presença do nobre vereador Vanderlei da Qualizer, o nobre vereador Gonzaguinha, que estão aqui representando o presidente da Câmara, Júlio Mariano, mais uma vez ao Heredes, que sempre abre as portas da casa para a gente, para poder fazer as nossas ações da Prefeitura da Estância Turística de São Roque nesse espaço magnífico que é do povo e para o povo. Bom, encerrando o nosso evento, reforçamos a importância da continuidade da participação de todos no dia de amanhã. Amanhã será um dia muito promissor, né, Simoni? Temos bastante ações aí com relação à conferência. Então, participem, é muito importante, como foi bem falado aqui, a participação da população ela é de suma importância para a construção de uma qualidade melhor para a saúde da população como um todo, mas do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, damos por encerrado esta cerimônia, agradecemos a presença de todas as autoridades aqui reunidas para a abertura oficial desse evento, e de suma importância para a saúde municipal, e a presença de todos que estão aqui, que acompanharam esse exemplo de evento. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.